Boa tarde, crianças. É com imensa alegria e com muita saudade que eu venho nessa tarde, aqui dentro do meu lar, e passando para vocês aí o lar de cada criança. Eu não vou citar o nome porque são muitas e eu posso esquecer de algumas, mas eu vou incluir todas agora, nesta tarde, em oração e pedindo a Deus que venha abençoar a vida de cada uma. Eu sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo e tudo que for falado aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, como está me usando nessa tarde, usando o irmão Rodrigo, a irmã Paloma, que está aqui me ajudando, e que eles possam também estar recebendo também, como cada um de nós vamos receber nesta tarde, a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Fala com cada criança nessa tarde, com cada lar, Senhor Jesus. Porque Tu sabes, ó Pai, que nós estamos passando por luta, meu Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Então, neste momento, criança, eu não posso abraçar vocês, mas aqui vai o meu abraço para cada uma de vocês. Que nessa tarde, o Senhor fala com cada uma, em nome de Jesus. Então, agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus, que essa aula de hoje vai falar de gratidão, vai falar de agradecimento. Então nós vamos dedicar agora, esses momentos que nós vamos estar aqui, passando isso aí para vocês. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus, clamar a Deus e pedir a Ele que possa estar com cada um de nós nessa tarde, amém? Então, em reverência, vamos fechar os nossos olhos, vamos inclinar a nossa cabeça e vamos clamar ao Senhor, que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse dia, nós te agradecemos por essa tarde, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada criança, Senhor Jesus, que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Deus, que as mãos do Senhor, ó Pai, estejam sobre cada lar, sobre cada vida de cada criança, Pai, dando livramento, Senhor, livrando, Senhor, de todo o mal, meu Pai, de tudo que não provém de Ti, Senhor, guardando, Senhor, os lares dessas crianças, Pai, os seus familiares, Senhor. E agora, neste momento, Senhor, nós vamos estar falando da Tua palavra, Senhor, que ela é vida, que ela é luz, que ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Então, nós vamos estar dando início à nossa aula. E essa aula de hoje é uma aula muito importante. É uma aula que vai estar falando de uma mãe que queria muito, o desejo dela era de ser mãe, mas ela estava impedida. Mas crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada é no tempo da gente, é no tempo de Deus. E aquela mulher, ela não deixou de perseverar. Aquela mulher, mesmo em meio às dificuldades, às humilhações, tudo aquilo que ela passou, ela não deixava de buscar o Senhor. E aonde que aquela mulher encontrava força, aonde que aquela mulher encontrava conforto, era na igreja. Ela ia para o templo junto com seu esposo. E sabe de uma coisa? Aquele esposo dela amava ela muito, mas amava muito. E ele não deixava de dar o carinho, o amor que ela tanto precisava. E eles iam juntos para a casa do Senhor por tempo. Então agora vocês vão conhecer quem era essa personagem importante. Essa mulher que ela foi agraciada. Essa mulher que um dia Deus ouviu as orações dela, ouviu o clamor. E ela conseguiu aquele desejo, aquele sonho que ela tinha de ser mãe. Alguém poderia me dizer quem é essa mãe? Eu sei, crianças, que vocês sabem quem é essa mãe. Então nós vamos estar falando de Ana. Ana. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu vou ler o versículo. O versículo aqui desta tarde. E o que esse versículo vai estar falando com cada um de nós? E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Crianças, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Lá, está lá escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
fala que nós temos que agradecer. E essa lição, a gente fala de agradecimento. Amém? Então, vamos ler, né? Essa história que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1. E a gente vai estar lendo o versículo, a gente não vai ler todo, criança, porque é muito grande. Mas papai, mamãe, dedica um tempo aos seus filhos. Senta com eles e lê essa passagem, que é muito bonita. E fala de Samuel, aquela criança que ouviu a voz de Deus. Crianças, como Samuel, ele ouviu a voz de Deus, vocês também podem ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos lá então? Então, quem tem as suas Bíblias aí, abra lá em 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai estar lendo o versículo 1 e vamos estar lendo também o versículo 28. Amém? Então, olha só, o versículo 1 fala assim: e houve um homem de Ramatã, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Toum e filho de Zufé. E ele, olha só, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, entre os homens da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Silom. Estava ali o sacerdote Eli, estava ali o sacerdote do Senhor. Amém? Então, e o versículo 28, ele fala assim, ó. E pelo que também o Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali o Senhor. Viu? Ana, ela orou, Ana pediu. E quando ela conseguiu, ela foi adorar o Senhor, ela foi agradecer ao Senhor. Então aqui a gente vai ler a história dessa mulher. Ana, ela não podia ter filho. E Ana, ela ficava muito triste, porque Ana, ela queria ser mãe, ela queria segurar nos braços o seu filho, mas ela não podia. Mas crianças, ela não desistiu. Ela ia, todos os anos ela ia lá para o templo para poder orar. E ali ela pedia, ela orava, ela clamava, mas não estava ainda, crianças, no tempo dela ser abençoada. Então, ela ia e falava com o seu marido. Chorava, e Eli falava, e o marido dela, Eucana, falava com ela: Ana, por que você está triste, Ana? Por que você está chorando, Ana? Eu estou aqui. Mas não era a mesma coisa. Ana, ela queria um bebê. Então ela falou: hoje eu vou clamar, eu vou buscar esse Deus que tudo pode, esse Deus que não vai me abandonar. E Ana entrou no templo e começou a orar, criança. Ela ajoelhou, ela começou a buscar no Senhor. E tinha uma pessoa que estava observando Ana. Era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli estava observando ela. E ele falou assim: tem uma coisa estranha com Ana. A Ana está ali, ó, está abrindo, só está mexendo com a boca. Ela está estranha. Crianças, ele suspeitou dela. Ele falou assim: ó, ela bebeu muito vinho, ela tomou muito vinho e veio aqui, ó, para orar, para buscar no Senhor. E ele pegou, foi até ela, foi falar com ela. Por que ela estava assim daquele jeito? Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 11, vai falar tudo aquilo que Ana pediu ao Senhor. Amém? E o versículo 1, ele fala assim: então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. E a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela está falando aqui, né, que ela alegra no Senhor na salvação dela.
e não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de mim, rocha nenhuma há como o nosso Deus. E o versículo 11, ele fala assim, ó. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui já está falando lá no finalzinho, quando Deus abençoou ela e Samuel. Ele ficou ali no templo, servindo ao profeta Eli. Então, crianças, olha só, naquele momento que ela estava orando ali, o sacerdote Eli pegou e falou para ela que ela estava embriagada. Então, Ana fala para ele, entendeu? Olha só, crianças, vou falar para vocês o que foi que ele falou com ela. O sacerdote Eli vê Ana chorando. O sacerdote Eli é o pastor da igreja. Ele pensava que Ana estava bêbada e dá uma bronca nela. Ele deu uma bronca em Ana. Olha, ele era o pastor da igreja, o sacerdote, e não percebeu que ela estava orando. Então, ele deu uma bronca nela. E Ana falou para ele. Ele vira para ela e fala assim, você está bêbada, mulher. Você tomou muito vinho. Vai para casa. Ana explicou, eu não estou bêbada. Eu estou chorando de tristeza. Porque não tenho filho. Estou orando para Deus me dar um bebê. Ah, então pode ir para casa. Sossegada, que Deus vai dar o que você pediu. E aí ele falou, vai para casa, vai em paz, Ana. Que o Deus que você buscou, o Deus que você pediu nele hoje, ele atendeu o seu pedido. E Ana foi para casa. Ana comeu. Ana, depois dali do que ela ouviu do sacerdote Eli, ela ficou feliz. Ela comeu, ela foi feliz para casa e ela caminhou cantando. Ana foi cantando. E antes ela estava tão atribulada que ela não conseguia nem louvar o Senhor direito. Mas naquele dia, o louvor dela foi o mais bonito. E ela foi caminhando junto com o marido dela. Feliz, porque ela sabia que a oração dela foi atendida. E quando ela chegou em casa, ela ali tranquila, feliz, Deus abençoou ela. E logo em seguida, Ana ficou grávida. E Ana toda feliz. Mas olha só, crianças, naquele tempo, ali, naquele período que ela estava grávida, ela não foi na casa do Senhor. Ela ficou em casa, mas o esposo dela continuou indo, não deixava de ir. E ela ali com o seu bebê feliz, aquele bebê bonito, e ela ali agradecendo a Deus, mas ela falou, só isso não basta, eu quero ir na casa do Senhor, eu quero dedicar o meu filho ao Senhor, e meu filho vai ser grande homem de Deus, ele vai trabalhar, ele vai servir na casa do Senhor, porque foi o que eu falei para o Senhor, o Senhor vai me dar esse bebê e eu vou entregar ele ao Senhor, ele vai servir o Senhor. E ali, crianças, quando foi o tempo certinho, aqui ele estava bebê, ó, Ana estava cuidando dele, igual a sua mãe, a mãe de vocês cuida de vocês, ela não cuida direitinho? Não alimenta, não dá banho, e assim Ana fazia, e ele foi crescendo, e chegou o dia em que ela teria que entregá-lo ao Senhor, e naquele dia, Ana foi feliz. Crianças, olha só, ela ia ficar sem ver Samuel. Ela ia ver Samuel uma vez por ano. Mas ela sabia aonde que Samuel estava. A mesma coisa acontece com a gente. Desde pequenininho, a gente, mãe, a gente pega nossos filhos e leva para a casa do Senhor. Entrega para o Senhor. Senhor, o Senhor me deu e agora eu estou aqui entregando para o Senhor, para servir o Senhor, para estar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor. Assim foi que Ana fez. Quando deu o tempo certinho, ela foi e levou. E ali ela chegou perto do profeta e falou com o profeta Eli, aqui está aquela oração
oração que eu fiz aqui naquele dia. Eu não pedi para Deus um filho e Deus me deu. E agora eu estou trazendo ele aqui para o Senhor. E crianças, olha só, outra coisa que eu vou falar para vocês. A oração é muito importante. Como Ana orou, como Ana pediu, o Senhor atendeu. E o que a gente quer nesta tarde? É orar, é agradecer. Não é só nos momentos felizes, não. Aqui, crianças, olha, tá essa menininha aqui, ó, orando. Ela tá lá no quartinho dela, lá, orando, buscando o Senhor. E vocês sabiam que muitas crianças não têm um quartinho como esse, um lugar como esse, para poder orar. E aqui a gente tem que dedicar o nosso tempo, uma hora do nosso dia, para poder estar buscando no Senhor. Então, aqui tem um relógio aqui, ó. Tem um relógio aqui. É o relógio que a gente tem que estar buscando no Senhor. O Senhor. E agora nós vamos fazer o mesmo. Vamos pedir o Senhor que venha nos abençoar, o Senhor que venha nos guardar, venha nos livrar. E outra coisa também, criança, não vamos esquecer de orar pelo nosso Brasil, orar pelo presidente, orar pelos todos os governantes, orar para os pastores, orar, crianças, pelos professores que dedicam tempo ali para estar preparando essa aula. A gente não sabe, a gente está longe, a gente não sabe como estão passando, mas o Senhor sabe. E agora vamos pedir a Deus que guarda cada familiar, cada um que faz parte desse corpo, que faz parte, Senhor Jesus, desse corpo que é o Senhor Jesus. Que nós somos a igreja do Senhor, que nesta tarde nós possamos estar orando e pedindo a Deus que venha nos dar o livramento. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Ele, porque é momento de oração. Vamos falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nessa tarde, ó Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, está abençoando, Senhor, a cada lar, Senhor, a cada criança, Senhor Jesus. Ó Deus, ó Pai, nós estamos passando dias, Senhor Jesus, de tristeza, dias de aflição, Senhor, onde muitas das vezes, Senhor, a gente pensa que vamos desistir, nós não vamos conseguir, mas a mão do Senhor, ela está sobre cada um de nós, ela está nos dando o livramento, Senhor. Senhor, eu te peço agora, que o Senhor vai de encontro, Senhor Jesus, dos hospitais, meu Pai. Irmão, Senhor Jesus, ó Pai, que faz parte, Senhor, da casa do Senhor, meu Pai. Estão, Senhor Jesus, no leite do hospital. Muitos, Senhor Jesus, para o homem, Senhor, está sendo desenganado, meu Pai. Mas o Senhor está ali com as suas mãos estendidas, Pai. Ó Deus, Senhor, alcança, Senhor, essas vidas, Senhor. Alcança, Senhor Jesus, agora, Pai. Que, Senhor Jesus, não seja, Senhor, as minhas mãos estendidas agora, mas que seja as mãos do Senhor, ó Pai. Nos hospitais, Senhor Jesus, nos lares, Senhor. Ó Deus, muitos também estão dentro dos lares, meu Pai, sem poder, Senhor, sair, ó Pai, isolados, Senhor Jesus, dentro de um cômodo, Senhor, sem ter, Senhor Jesus, ó Pai, participação, comunhão com seus filhos, com o esposo, Senhor. Ó Deus, estou em isolamento, Senhor. Eu te peço neste momento, Pai, Senhor, venha guardar cada um, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Crianças, olha só, quando a tia Paloma pediu para que eu desse essa aula, falando sobre Ana, ela não sabia que eu nunca tinha contado para ela o que eu passei também. Então eu vou contar para vocês um pedacinho do que o que Ana passou, eu também passei. Então, crianças, olha só, eu demorei 6 anos para ter um filho. O médico falou que estava mais fácil ganhar na loteria do que ter um filho. E era muito triste, porque eu queria ser mãe. Eu queria carregar, o meu filho ali nos braços. Eu queria poder amamentar meu filho. E eu tomava conta de criança dos outros, mas não era a mesma coisa. Então, buscando no Senhor. E eu ali do meu jeito, eu estava pedindo a Deus, mas pedindo errado. E chegou um dia, crianças, que eu cheguei na igreja e comecei a orar. E eu não entendia nada ainda. Eu orei ali, pedi a Deus e cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia, abri na passagem de Ana e coloquei a Bíblia na minha barriga.
Eu achei que ali, se eu colocasse ali, Deus ia ouvir a minha oração. Mas não foi no meu tempo, não. Demorou. E foi que chegou um dia, crianças, eu fui abençoada. Eu pedi a Deus. E Deus ouviu a minha oração. Porque a minha oração naquele dia foi igual a oração de Ana. Eu estava numa ceia, era a Santa Ceia do Senhor. Também não sabia o significado. E eu ali queria tomar a ceia. E depois que eu terminei ali, que eu fui para casa, eu passando mal. Chegou naquela semana, eu fiz o exame e deu que eu ia ser mãe. E naquela época, era assim, você fazia o exame e o resultado era uma cegonha segurando o bebê. E ali eu fiquei feliz, o meu esposo gritando na rua, você é pai, você é pai. E olha só, mesmo eu sei conhecer, eu estava caminhando para a presença do Senhor. Passou meses, 9 meses. E eu ali levei o meu filho no templo, na casa do Senhor, para dedicar ele ao Senhor. E ali o Senhor me deu mais 2 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos, que é o Tiago, a Cíntia e o Diogo. Todos eles na presença do Senhor. E eu levei, eu dediquei ao Senhor. E hoje eles estão ali servindo ao Senhor. Crianças, como Deus me abençoou com 3 filhos, e hoje eles estão na presença do Senhor. Como Ana lhe fez também com Samuel. Ana levou Samuel para o templo. E olha só, criança, ela não se importou que ela ia ficar aquele tempo todo sem Samuel. Mas ela dedicou ele ao Senhor. E Deus deu a ela outros filhos. E aquele era para estar servindo ao Senhor. E os outros também. Então, crianças, olha só o que Deus fez. Ele fez lá no passado. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não deixe de buscar. Não é porque vocês são crianças, mas busca no Senhor. É isso que eu tenho para vocês. E esse louvor, crianças, ele mexe muito comigo. Ele fala muito comigo. E eu tenho certeza que ele vai estar falando com cada mãe, com cada filho nessa tarde. E não deixe de estar lendo a história de Samuel. Amém? Chega mais perto. Vou me entristecer, eu quero me alegrar em Deus, pois Ele escutou a minha oração. Não vou me entristecer, não. O Senhor ouviu o meu clamor, Ele já colheu as minhas lágrimas. É só aguardar, e dele minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Oh Deus, sim, Pai. Senhor, me libertou, Senhor Jesus. Sim, Deus. Eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde, meu Pai. Sim, Deus. Sim, meu Pai. Sim, Senhor Jesus, oh Deus. Sim, meu Pai. Oh, sim, Senhor Jesus, oh Deus. O Senhor dá sim, meu Pai. Sim, oh Deus. Sim, meu Pai. Oh Deus. Sim, oh Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Sim, meu Pai. O Senhor ouviu o meu clamor. Ele já colheu as minhas lágrimas.
e só aguardar, em dele minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E só aguardar, em dele minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não.